Olá, dando continuidade ao estudo de rede de computadores, nós veremos nessa unidade a camada de transporte. Nós vimos até então, né, que a camada física era responsável por fazer com que as informações do mundo, que conseguíssemos usar meios analógicos para transmitir dados digitais, né, criando conceitos de zeros e uns, a questão dos conectores, a questão da modulação, como nós mexemos, né, modulamos uma banda passante, por exemplo, ou como codificamos uma banda base para enviar informação de um lado para o outro. E nós percebemos, então, a partir da estabelecimento da camada física, que nós precisávamos de um sistema de endereçamento e definição de uma unidade de transmissão de dados de um lado para o outro, isso em meio físico. E aí nós chegamos na camada de enlace. Na camada de enlace, nós definimos a ideia do quadro, o conceito do quadro, como essa unidade que transporta, então, dados de um lado do outro, um sistema de endereçamento de camada 2, né, naturalmente correção e detecção de erros, fazendo, então, dentro de uma única rede física, nós conseguíssemos, então, trafegar dados dentro dessa unidade. Naturalmente, quando nós começamos a pensar na integração de redes, ou na interconexão, ou interoperabilidade de redes, nós percebemos que esses sistemas de endereçamento de camada 2 eram incompatíveis entre si. Então, numa rede Family Relay, por exemplo, com a rede Ethernet, o tamanho do endereço, assim como o tipo do endereço, é incompatível, assim como o tamanho do quadro, né, o formato, o trailer, cabeçalho, tudo diferente. E aí nós criamos, então, uma terceira camada, a camada de rede, que criou um sistema de endereçamento universal, o endereço IP, né, no caso IPv4 32 bits, o IPv6 128 bits, e agora nós passamos, então, a ter uma rede homogênea em cima dessas redes de camada 2, dessas redes de enlace, fazendo com que essas redes agora possam ser interconectadas, né? Elas possam interoperabilizar entre elas, trocando dados entre essa rede. Então, com a camada 3, nós conseguimos fazer com que uma máquina que está localizada numa rede física, numa rede de enlace, consiga transmitir dados para outra rede de enlace, baseada nesse sistema de endereçamento único agora, e com o conceito de roteamento. Então, nós conseguimos sair de uma rede física e chegar numa segunda rede, uma terceira rede física, simplesmente baseado no endereço destino. Então, pelo endereço destino que nós queremos chegar no endereço IP, nós olhamos a tabela de roteamento, nós sabemos qual rota que tem que ser tomada, e naturalmente isso, pensando em internet, nós temos um sistema baseado em best effort, né? Ou seja, a decisão é tomada naquele roteador, com aquele pacote, ali toma-se a melhor decisão de roteamento, encaminha-se o pacote, não tem mais, uma vez encaminhado aquele pacote, o roteador não tem mais relação com aquele pacote trafega independentemente, de forma independente naquela rede. Mas é que nós percebemos, né, que agora nós conseguimos mandar pacotes de uma máquina para outra, mas de fato a troca de informação entre no dia a dia, né, ela é executada entre aplicações, não são executadas apenas entre máquinas. Então, até a camada de rede, nós estamos olhando ainda para a rede aqui na camada física, né, tentando fazer com que as redes se tornem homogêneas com a camada de IP, né, protocolo IP, e que nós consigamos encontrar caminhos de endereçamento, de encaminhamento dos pacotes para que os pacotes cheguem até o destino final. Naturalmente, uma vez que esse pacote chega ao destino final, ele precisa atingir uma aplicação. Ele precisa ser entregue a uma aplicação. Então, no momento que eu abro um navegador e procuro por uma página web, essa requisição que sai desse meu navegador tem que chegar até a estação final e também até a aplicação HTTP ou HTTPS que está fazendo aquele atendimento. E para isso nós precisamos de uma camada agora que comece a observar e a preparar a entrega da informação para a aplicação em si e não mais olhar para baixo pensando na camada de rede. E aí então surgiu a camada de transporte. Como nós começamos a pensar na camada de transporte, nós estamos pensando numa camada, um protocolo, um conjunto de protocolos que possa estabelecer essas primitivas de serviço de transporte, promovendo a comunicação fim a fim entre processos e aplicações. E por que nós dizemos que a camada de transporte é a primeira camada que faz essa comunicação fim a fim? Porque quando nós olhamos duas máquinas conversando, trocando informações, né? Nós temos a camada física, naturalmente, em cima da camada física nós temos uma camada de enlace, em cima de camada de enlace nós temos aqui uma camada de rede, e aí nós teremos a camada de transporte. Quando essa informação desce pela camada de rede, né, pela camada, sai da camada de aplicação, passa para o transporte, rede, enlace e chega até a camada física, essa informação é encaminhada e aqui no meio do caminho ela vai encontrar roteadores ou meios, né, de encaminhamento como suítes, por exemplo, se for uma rede local, mas pensando em rede IP e trocando, né, de rede física, nós encontraremos roteadores e esses roteadores também possuem camada física, também operam na camada de enlace e também operam na camada de rede. Mas ele não analisa qual aplicação
essa informação para qual aplicação essa informação está indo. Ele simplesmente escolhe o roteador, né? Aqui é o papel de um roteador. Ele simplesmente escolhe qual que é o melhor caminho para entregar essa informação. E, naturalmente, se isso passar para um próximo roteador, nós também teremos somente camada física, enlace e rede sendo analisado. Quando essa informação, então, chega até o destino final, aí sim nós teremos no host final a camada física sendo executada naturalmente, a camada de enlace retirando o quadro em que essa informação chegou, passaremos essa informação para a camada de rede, aí a estação percebe que essa informação é para ela, e aí nós teremos então a passagem para a camada de transporte, e aqui sim a camada de transporte, por sua vez, passará essa informação também para a camada de aplicação. Naturalmente, aqui do outro lado também nós saímos de uma camada de aplicação. E aí nós percebemos, então, que esse é a primeira camada em que nós temos comunicação entre os dois hosts. Então, essa camada de transporte ela só existe no host de origem, só é executada no host de origem, só é utilizada no host de origem e utilizada também no host destino. Então, é a primeira vez que nós temos uma comunicação da estação inicial com a estação final, e por isso que nós dizemos que essa comunicação é uma comunicação fim a fim, ou seja, nós estamos entre o host A e o host B, fazendo com que a informação que foi inserida no host A seja analisada pela primeira vez no último host que recebeu essa informação no host destino, né? Então, é uma comunicação fim a fim, e naturalmente essa comunicação fim a fim acontece entre processos, e esses processos naturalmente implementam aplicações, né? Aplicações ou dínamos. Quando nós pensamos, então, na camada de transporte, ela possui três funcionalidades bastante definidas, né? A identificação de processo em host, ou seja, no momento que essa informação chega na camada de transporte, de alguma forma, e naturalmente através das portas, eu vou identificar qual é a aplicação que está sendo executada em cima, e naturalmente, se isso é um servidor web, esse servidor web precisou fazer uma requisição para o sistema operacional para dizer, olha, eu preciso para a porta 80 ou a porta 443, então ele fez uma reserva, ele fez um bind nessa porta, a gente vai ver daqui a pouquinho com relação aos sockets, ele fez a reserva dessa porta, e aí, naturalmente, esse pacote chega, né, essa unidade de dados da camada de transporte chega até a camada de transporte, ele retira seu cabeçalho e entrega a parte de dados para a camada de aplicação naquela identificação de porta. Então, com isso, nós começamos a identificar os processos que estão dentro de um host. Então, nesse nosso exemplo, nós estamos falando de um servidor web, então nós estamos identificando o processo HTTPD dentro de uma máquina específica com endereço destino. Então, eu não estou mais olhando só a estação final, o IP da estação final. Eu estou olhando dentro daquela estação final qual processo está executando aquela funcionalidade, qual processo está vinculado àquela porta, fazendo então com que essa informação chegue até essa aplicação. Nós implementamos aqui um serviço de datagrama. Esse serviço de datagrama é uma forma de fazer com que a aplicação tenha um serviço similar a como a rede de pacotes implementa. Lembrando que nós temos dois tipos de redes, né? Dois tipos de comutação de circuito e comutação de pacotes. Na comutação de circuitos, assim como um sistema de telefonia, né? PSTN, rede pública comutada, né? De telefonia comutada. Uma vez que eu faço a ligação do host A de um telefone A até um telefone B, se estabelece ali um circuito de tráfego de dados, e todas as informações que são passadas naquela rede chegam até seu destino pelo mesmo caminho físico. Então, naturalmente, a informação que saiu antes, a informação 1, vai chegar antes da informação 2 que eu transmiti depois, porque elas estão seguindo o mesmo caminho fixo, não, né, físico. Não tem como ocorrer uma inversão das informações. E, por sua vez, é uma rede de pacotes, como nós vimos quando nós estudamos o protocolo IP. Nós pegamos um conjunto de dados, colocamos dentro de um datagrama. Esse datagrama possui IP de origem e IP destino, que nos dá a origem do pacote. E esse pacote, então, é roteado, ele, quer dizer, transita pela rede IP, baseado em rotas, e ele é independente. Então, se eu tenho uma informação, uma conversa VoIP, por exemplo, em que eu insiro as informações da conversa, né, a codificação da conversa, dentro de vários pacotes, esses pacotes trafegam na rede de forma independente. Então, eu tenho uma independência entre os pacotes. A decisão de roteamento é tomada pacote a pacote. Então, o pacote que está aí na frente não tem relação com o pacote que está vindo na sequência. Então, durante o roteamento, depende das escolhas que os roteadores estão fazendo, eu posso ter uma inversão da entrega. O pacote 2 pode chegar na frente do pacote 1. Naturalmente, quando eu olho a aplicação, né, quando eu começo a perceber
quando eu começo a observar aqui em cima da camada de aplicação, ela precisa entender que o pacote 2 vem posterior ao pacote 1, né? E ela precisa fazer essa inversão se ela estiver trabalhando com a ideia de datagramas. E ela não precisa fazer essa inversão se ela estiver trabalhando com o sistema de circuitos. Então, quando nós pensamos na camada de transporte, nós temos dois serviços bem definidos. Nós temos um serviço de datagrama, que é implementado pelo protocolo UDP, e esse serviço de datagrama é uma forma de fazer com que a aplicação que está em cima da camada de transporte receba as informações da mesma forma que uma rede de pacote. Então ele replica o comportamento da camada 3, da camada IP, para a aplicação que está em cima. Então, pacotes que são enviados e são invertidos na sua ordem, se eles precisarem ser readequados, reordenados, quem vai ter que fazer isso é a aplicação, porque ela pediu um sistema de comunicação que tem o mesmo comportamento de uma rede de pacotes. Onde isso é útil, por exemplo, na transmissão de um stream de vídeo, né, ou um sistema de transferência de uma transmissão ao vivo de alguma coisa. Então, os pacotes vão chegando, à medida que eles vão chegando, nós vamos exibindo, vamos buferizando e exibindo, naturalmente, essas informações. E aí, se eu perco um pacote, por exemplo, durante a transmissão, é melhor eu ter uma falhazinha naquela transmissão ou naquela conversa, por exemplo, naquela conversa telefônica, do que eu ter pacote chegando posteriormente. Então, no geral, o que nós vamos fazendo quando trabalhamos com stream? Nós vamos recebendo os pacotes, conforme os pacotes vão chegar, nós vamos mantendo em ordem, mas se chega um pacote retardatário, por exemplo, chegou o pacote 2, 3, 4, 5, de repente chega o pacote 1. É melhor nós descartarmos esse datagrama 1 e continuar a transmissão, porque durante a transmissão nós vamos perceber uma falha, como se fosse um pequeno congelamento, mas eu não fico invertendo e não fico retardando muito a transmissão, né? Então, em alguns tipos de aplicação, faz sentido eu ter a aplicação podendo receber da rede o mesmo comportamento de uma rede de pacotes. Por outro lado, quando eu começo a trabalhar com sistemas, por exemplo, web, quando nós começamos a trabalhar com sistemas de download, nós não queremos, como desenvolvedor da aplicação, ter que ficar reordenando os pacotes. Então, o que nós queremos é que a rede nos entregue um serviço similar à rede de circuitos. E é isso que o serviço de circuito nos oferece através do protocolo TCP. Então, o protocolo TCP faz com que seja restabelecido o comportamento de uma rede de circuitos sobre uma rede de pacotes de camada 3. Naturalmente, ele não tem o mesmo comportamento de um circuito de camada 2, né? Isso é natural, porque nós estamos trabalhando já com pacotes. Então, o protocolo IP vai trabalhando esses pacotes são desordenados, por exemplo, ou são retardados, ou são retransmitidos, são duplicados, né, durante a transmissão. E a camada 4, quando recebe esses pacotes, vai ter o trabalho de ordená-los e garantir que todos eles estejam na sequência. Então, se eu transmito pacote 1, 2, 3, 4 e 5, do outro lado chega na sequência 3, 2, 5 e falta o 4, por exemplo, né, e o 1. Cabe a essa camada de transporte desse protocolo TCP fazer a solicitação de retransmissão e assim que esses pacotes cheguem, ele reordene todos esses pacotes para que entregue para a aplicação em ordem. Então, a aplicação vai ter a impressão, ou trabalha com o comportamento de uma rede de circuitos, de comutação por circuitos. Então, quando nós pensamos em camada de transporte, nós temos essas duas funcionalidades. Primeiro, nós precisamos identificar o processo dentro de um host, né, para que processo que eu vou entregar, e esse processo, então, pode receber o comportamento, né, pode receber a funcionalidade de uma rede de pacotes, então eu uso um serviço de datagrama, ou eu posso receber um serviço similar a uma rede de computação de circuito, e para isso eu uso, como o nome já diz, um serviço de circuito. Como é feito, então, essa comunicação fim a fim? Como é que é feita essa identificação de um host, né, tanto na origem quanto no destino? Quando nós começamos a pensar na transmissão de dados, o que nós percebemos, né? Que nós tínhamos aqui uma camada física, essa camada física rodava acima uma camada de enlace, e aí naturalmente nós chegamos aqui com uma camada de rede, e quando nós percebemos aqui, nós tínhamos uma camada de adaptação da camada física para a camada de enlace. E aqui nós observamos que embaixo nós tínhamos a ideia do controlador, em cima nós temos a ideia do driver, fazendo com que a camada de enlace, então, se adapte à camada física. Da mesma forma, a camada de enlace para a camada de rede, nós tínhamos a questão da adaptação, que era o ponto de conexão, os SAs, né? Os pontos de conexão do serviço.
E aí nós fazíamos então a adaptação da camada de enlace com a camada de rede. Então, quando nós começamos a observar os protocolos, nós percebemos que a camada de rede não precisa interpretar exatamente se isso é uma rede para uma rede Ethernet cabeada ou uma rede Wi-Fi. A camada de rede simplesmente ela tem a camada de adaptação que trabalha com Link Logic Control, que trabalha com a camada de enlace. Da mesma forma, e aí aqui nós vamos ter então a camada de transporte, a camada de transporte ainda dentro do kernel, né? E aí nós vamos chegar então, pós camada de transporte, à aplicação. Da mesma forma que nós chegamos da camada física, camada de enlace, com uma interface bem definida, aqui nós também teremos uma interface bem definida, onde nós teremos um conjunto de system calls, ou uma biblioteca, que implementa o conceito de sockets, e naturalmente aqui eu vou usar a biblioteca de sockets que faz esse encaixe entre a camada de transporte, então, e a camada de aplicação. Com isso, a partir do momento que eu crio essa ideia de socket, eu consigo fazer com que a camada de aplicação trabalhe com a camada de transporte. E, naturalmente, toda vez que eu crio esse socket, eu crio a ideia da porta. Só um minuto. Então, quando eu coloco essa camada de abstração, né, essa vinculação, quando eu coloco a vinculação então, de sockets entre a aplicação e a camada de transporte, naturalmente nós criamos a ideia da porta, fazendo então com que um buffer criado dentro da aplicação, então quando eu vou desenvolver uma aplicação, eu crio um buffer, né, eu crio uma variável char255, por exemplo, sem sinal, e chamo isso de buffer, naturalmente. E quando eu crio o socket, então eu vou importar a biblioteca sockets.h, por exemplo, se for um código feito em C, no momento que eu importo a biblioteca do include sockets.h, e eu crio um socket, quando eu crio esse socket, eu faço um bind, né, no sistema operacional, se eu está no servidor. No momento que eu faço esse bind, eu vou vincular, então, esse buffer que eu criei com o buffer que existe dentro do sistema operacional, que nós chamamos de porta. E aí, então, tudo que eu escrevo nesse buffer aqui embaixo, eu consigo ler no buffer de cima, porque eu estou usando uma vinculação entre os dois. E essa vinculação de porta, ela acontece tanto na origem, como acontece também no host destino. E, naturalmente, então, eu começo a ter, se eu olho a máquina de origem, um certo IP de origem aqui, e, naturalmente, também uma porta de origem, e com isso aqui eu vinculo, então, um host com aquela aplicação. Deixa eu só escrever novamente, porque ficou tremido. Ele está muito embaixo. Então, eu tenho um IP de origem e uma porta de origem bem definida, né? Então, digamos que esse aqui seja o host 60001 e essa seja a porta 5000. Quer dizer, eu estou no navegador ali, abri uma porta 5000, fiz essa vinculação, quer dizer, toda a informação que chegar pela rede e subir, né, da camada física, rede, transporte, vai ser entregue aqui para esse buffer, e esse buffer naturalmente vai passar isso para a aplicação. Tudo que a aplicação escreve dentro desse buffer, naturalmente vai descer aqui e vai trafegar pela rede física. E quando eu penso do outro lado, eu vou ter uma estrutura semelhante, né? Eu vou ter uma camada física, uma de enlace, camada de rede, transporte e aplicação no destino. Naturalmente, eu vou ter ali uma implementação de sockets também, que vai criar o conceito de porta e vou fazer uma vinculação, então, da aplicação com aquela porta. No momento que eu faço isso, eu passo a ter uma segunda informação, que é o IP de destino e uma porta de destino. Com essa informação, então, IP de origem, porta de origem, IP destino, porta destino, eu crio uma assinatura que é única no mundo, né? Pensando que eu estou usando IPs públicos, então esses IPs, tanto IP de origem como IP destino, representam duas máquinas únicas no mundo, né? No mundo da internet, obviamente, e dentro daquela primeira máquina, eu tenho aquela porta específica de origem, dentro de um conjunto de 65.536 portas. Eu consigo identificar qual porta que está vinculada àquela aplicação, então eu consigo ver qual aplicação é naquele host. E da mesma forma, eu tenho uma máquina destino, o IP destino que é único no mundo, vinculando uma aplicação que é única dentro daquela máquina também, né?
Naturalmente, eu não estou observando, quando eu penso em software de fato, a aplicação, que eu estou olhando de fato. É um buffer aqui vinculado a uma porta, então se nós pensarmos no sistema de pacotes, no Datagram eu vou conseguir fazer com que mais de uma aplicação enxergue esse buffer, né, essa porta, porque eu não tenho vínculo, né, não é um circuito, então eu posso simplesmente ir colocando pacotes ali dentro e retirando, como nós veremos daqui a pouco no estudo do protocolo DP, mas eu estou vinculando, então, um host de origem com IP e um buffer, uma porta de origem com IP destino e uma porta destino. Por isso eu criei essa assinatura única e agora sim eu consigo fazer trânsito de dados de um lado para o outro dentro desses dois hosts de forma única e inequívoca no mundo internet. E a essa vinculação, a essa estrutura, é que nós damos esse nome de sockets. Então, de certa forma, nós podemos definir sockets, né, como uma conexão terminal de duas vias, naturalmente eu posso ir e voltar full duplex, entre dois processos executando sobre uma rede de computadores, né, então aqui é isso que nós definimos agora, né, conexão terminal ponto a ponto, fim a fim, de duas vias, full duplex, entre dois hosts, entre dois processos, executando sobre uma rede de computadores, ou ainda uma abstração através da qual uma aplicação pode enviar e receber dados de maneira semelhante ao usado para ler e escrever arquivos. E aí nós vamos perceber que no sockets, na implementação de sockets, na biblioteca de sockets, né, na System Calls, nós implementamos premissas de write e read da mesma forma que nós fazemos com arquivos. Então, dentro do mundo C, por exemplo, né, quando nós escrevemos no sockets ou lemos de um sockets, é similar a nós usarmos um arquivo file, por exemplo. Naturalmente, eu tenho comandos diferentes, eu preciso criar o socket de uma forma, eu preciso conectar, fazer bind ou dar um connect, né? Então, eu tenho comandos específicos que eu rodo aquele socket, mas a leitura escrita é similar, né? Parece que eu estou lendo aquilo ali de um string, se for alguma coisa baseada em circuitos. Então, observando aqui, o que nós temos? O que nós temos? Nós temos, então, a camada de rede, que possui um endereço de rede. Existe aqui essa interface de transporte e rede, em que eu tenho uma entidade de transporte, da mesma forma que nós tínhamos na camada de rede um SA. Aqui nós temos também uma entidade de transporte que faz essa vinculação, o TSAP, né, TSAP, que faz essa vinculação entre a camada de transporte e a camada de rede, né, e aí, naturalmente, a aplicação. Essa entidade aqui é que gera a ideia do socket e faz com que eu consiga fazer comunicação, então, fim a fim. Então, isso gera um segmento aqui dentro e eu consigo chegar do outro lado nas aplicações. Então, por mais que eu tenha um único IP aqui, um único IP aqui, eu vou ter múltiplas aplicações vinculadas a essa camada de transporte. Quando nós olhamos um pouco mais detalhado, nós temos então aqui a camada IP, o pacote, a informação chega, passa pela rede física, esse quadro chega, então a camada 2, retira-se o cabeçalho do quadro, né, naturalmente o trailer também. Essa informação do quadro passa-se para a camada IP. Na camada IP nós temos então, nessa parte de dados do quadro, nós temos ali dentro o cabeçalho IP e a parte de dados do IP. A camada 3 olha então o IP de origem, IP destino, percebe que aquela informação é para ele. Quando pega a parte de dados, nós temos agora dois protocolos para trabalhar. Isso pensando em TCP/IP. Ou isso pode ser TCP, ou isso pode ser UDP. E nós lembramos lá do protocolo IP, né, no cabeçalho do IPv4, que um dos campos dele identifica qual que é o protocolo que está em cima, né? Se for uma informação, ele diz que isso é TCP, outro número isso é UDP, então eu consigo dizer qual função, qual implementação do meu kernel eu vou utilizar, se é a implementação TCP, se é a implementação UDP. O UDP repete o comportamento de uma rede P, criando a ideia de datagramas. O TCP faz com que a rede P passe a ter um comportamento similar a uma rede de computação de circuito, implementando a ideia de circuito de strings, de dados, né? E, naturalmente, em cima de cada um desses protocolos, eu tenho 65.536 portas disponíveis. Naturalmente, como começa em zero, né? Como tudo no mundo C, C++ e Unix começa em zero, então eu tenho portas chegando até 65.535 para TCP e essa mesma quantidade para UDP. Uma vez que essa informação chega, então, na camada 4, ele está vinculado a uma porta via um socket e a aplicação então consegue ler essa informação. Então, digamos que veio aqui uma requisição para um servidor web, para ter um servidor web nessa máquina que está aqui, essa informação vai chegar aqui, esse quadro, vai passar para a camada 3, a camada 3 percebe que seu protocolo TCP, chega na porta 80, escreve essa informação dentro de um buffer, e esse buffer, né, essa porta, que está dentro do sistema operacional, está vinculada a um buffer da aplicação. Então, uma vez que eu escrevo aqui como sistema operacional, a aplicação consegue consumir isso e receber essa informação. E aí nós conseguimos, então, fazer com que a aplicação, numa máquina
finalmente consiga enviar, transmitir informação para uma máquina B, para um host B, no outro lado da internet, né? Em algum lugar da internet. Pensando nisso, já que nós vamos criar uma biblioteca padronizada, aí quando nós pensamos, né, naturalmente, em servidores de aplicação web, por exemplo, quando nós pensamos em serverless ou outros tipos de serviço, obviamente esses serviços são abstrações feitas em cima de socket. Socket é a interface de comunicação do kernel do sistema operacional, da camada 4 do sistema operacional, com a aplicação. Então, é como a informação sai do kernel e chega até a aplicação. Isso é feito sempre via sockets. Quando nós trabalhamos com socket, naturalmente o nível de informação que nós temos ainda é parecido com informação de rede, ainda é muito grande. Então é natural que a gente comece a criar abstrações para essa biblioteca, para essa system calls, fazendo com que a gente comece então a ter algo um pouco mais similar ao que nós temos no mundo Java, por exemplo, servidor de aplicação. Então em Java, quando nós implementamos socket, quando o socket foi implementado já existe uma abstração grande. Nós já não percebemos todas as primitivas de chamadas, né? Nós já temos um nível de abstração grande. Naturalmente, quando nós vamos trabalhar com servlets, essa abstração fica muito maior, porque já trabalha em cima do protocolo HTTP ou HTTPS, então sequer nós percebemos a entrada na camada 4, e assim sucessivamente. Mas a primitiva básica, né? Nós temos a própria função, a própria chamada socket, que cria esse ponto de comunicação. Então, eu crio essa struct, que vai me permitir fazer essa comunicação de um lado para o outro. Posteriormente, se nós estamos do lado do servidor, implementando o servidor, nós estamos fazendo uma chamada bind, e esse bind é a vinculação do meu buffer de aplicação com o buffer da porta, fazendo com que esses dois fiquem vinculados. E aí, naturalmente, se nós estamos trabalhando com TCP, uma vez que eu vinculo uma aplicação, eu não consigo vincular uma segunda aplicação, porque é um fluxo, é um circuito. Então, todas as informações que chegam ou saem vão sempre para aquela porta e para aquela aplicação. Se nós pensamos em UDP, eu não preciso fazer, eu não tenho problema com bind mais de uma aplicação, porque aquilo ali é uma caixa como se fosse uma caixa de correio. A informação chega, a aplicação tira aquele pacote e outra aplicação pode tirar também, já que eu não tenho sequência de pacotes, né? Os pacotes não têm sequência entre si, aquilo não é um fluxo de dados. Então, uma vez que eu fiz o bind, quer dizer, socket, criei o socket, bind, vinculei aquela minha aplicação àquela porta, posteriormente eu posso fazer um listen e para dizer para o sistema operacional que, olha, minha aplicação está pronta, e com isso eu começo a observar o tamanho da fila dentro do sistema operacional, né? Então, a minha aplicação começa a receber essas informações. E aí, naturalmente, quando eu dou um accept, quer dizer que a minha aplicação vai receber informações. Se já tiver informação no buffer, né, na porta, a minha aplicação vai fazer a leitura o meu processo vai continuar acordado, né, vai continuar ativo, e eu vou poder fazer a leitura da porta. Se eu faço um accept na porta e não tem informação ainda, não foi feita nenhuma requisição, meu processo é suspenso, como nós vimos lá em sistema operacional, meu processo é suspenso até que uma informação chegue. Quando uma informação chega no buffer, é enviado um sinal para a minha aplicação, para o meu processo acordar, ele volta, então, para dentro do processador com um quantum lá de 20 milissegundos, e ele pode, então, começar a ler essas informações e a escrever também nesse buffer. Por outro lado, no lado do cliente, eu crio um socket, e uma vez que eu crio um socket, eu preciso fazer um connect. Então, o connect faz a conexão de um socket de um host com um socket que está em modo accept do outro lado, né? Então, eu tenho aqui uma chamada cliente-servidor, que nós veremos com bastante detalhes na disciplina de sistemas distribuídos, né? Mas é uma requisição cliente-servidor. Então, eu tenho um lado um socket cliente, que faz uma requisição para um socket servidor que está no modo accept, aguardando a minha requisição. Uma vez que esse connect envia esse pacote chega num socket destino que está com o modo accept, aquele processo é acordado e então estabelece-se a conexão de duas vias. Uma vez feito isso, nós podemos enviar e receber, e aí nós vamos ter primitivas diferentes para fluxo de circuito e de pacotes. Nós temos send e receive para enviar e receber, e nós temos também read e write para poder escrever quando é pacote puro. Uma vez encerrada, então, essa comunicação, eu fiz send e receive, isso é full duplex, então eu posso enviar e receber simultaneamente. Uma vez que eu chego ao final dessa comunicação, faço um close, né, e eu encerro a conexão dos dois lados. Nós veremos no protocolo TCP como que é feito esse estabelecimento de conexão. Quando se faz um connect, no DP é mais simples, porque o DP
por ser uma rede de pacotes, ele não analisa se no destino tem um processo esperando, simplesmente ele manda o pacote, né? Então, o DP não tem um vínculo direto entre a aplicação no host A e a aplicação no host B, elas não se conectam. Simplesmente ele manda o pacote, se lá tiver uma aplicação esperando, ótimo, ela recebe esse pacote, se não tiver, esse pacote vai se perder. O TCP, por sua vez, não, ele estabelece esse circuito, é um sistema de circuitos, né, de streams. Então, eu estabeleço uma conexão entre o processo da máquina A com o processo da máquina B através dessa premissa connect. E aí a gente vai perceber daqui a pouco como que isso é realizado. Então, assim, uma vez que nós conseguimos compreender o que a camada de transporte faz, ou seja, cria vinculação de uma aplicação através da porta de um host de origem com uma aplicação através de uma porta no host destino e estabelece esse socket, que é essa struct, em que dois sistemas operacionais conseguem trocar informações entre si, né? Naturalmente, é um sistema de endereçamento, né? Então essa informação ela trafega de forma independente e o sistema operacional entrega isso numa porta. Mas quando nós estamos em nível de aplicação, nós conseguimos e percebemos que existe ali uma comunicação fim a fim estabelecida entre as duas aplicações. E aí nós temos, então, como nós já dissemos, dois sistemas de serviço disponíveis. Um serviço de pacotes, que nós chamamos de datagrama, e um serviço de strings, que nós chamamos de circuitos, né? E aí nós vamos analisar agora o protocolo UDP, o User Datagram Protocol, que implementa essa parte de datagrama, né, como o próprio nome já diz, fazendo com que a aplicação, então, tenha a impressão, a impressão, não, ela receba da rede, da camada de rede, o mesmo comportamento da camada de transporte, o mesmo comportamento do protocolo IP, ou seja, pacotes individualizados em que um não tem relação com o outro. Cada pacote tem uma informação única e completa. Então, o protocolo UDP, como nós já vimos, né, como ele representa, ele entrega para a aplicação o serviço de pacotes, né, ou serviço de datagrama, naturalmente esse serviço não é confiável, né, porque cada pacote é independente, então, uma vez que a aplicação no host A cria esse datagrama e entrega para a camada de rede, a aplicação em si, a camada de transporte em si, não gerencia mais esse datagrama. Esse datagrama simplesmente segue seu fluxo como um pacote IP, sendo roteado e escolhido no modelo Best Effort a forma de chegar até o destino. E uma vez, então, que ele chega até o destino, a aplicação que está lá recebe esse pacote, esse datagrama, e faz o seu processamento. Mas a camada de transporte simplesmente não interpreta se aquele datagrama está em ordem, se ele chegou corretamente, né? Naturalmente, não vai entregar se o datagrama, ele vai implementar funcionalidades para não entregar o datagrama corrompido, mas como ele é um serviço não confiável, eu posso, inclusive, ignorar essa checagem. Eu posso pedir para não ocorrer essa checagem. E aí, no final, então, a aplicação é que trate esse pacote, a aplicação que trate essa informação. Então, toda vez que nós pensamos no sistema UDP, nós estamos tentando fazer com que a rede de pacote seja entregue para a aplicação. Então, todo o trabalho de gestão da informação e do comportamento e da integridade daquela informação cabe à aplicação e não mais à camada de transporte. Então, por isso que é um serviço não confiável. Ele não garante entrega dos datagramas e também não garante que esses datagramas são entregues em ordem quando forem entregues. É um serviço sem conexão, como eu disse, então a máquina, quando quer mandar um quadro, um datagrama, perdão, para a máquina B, simplesmente ele gera esse datagrama, coloca isso num pacote IP e manda esse pacote para a máquina final. Se no destino não tiver uma aplicação aguardando aquela porta, esse pacote vai se perder, esse datagrama vai se perder, então não existe conexão entre duas máquinas. As máquinas não avisam, as aplicações não avisam uma outra que vai começar a fazer essa transmissão. Como eu tenho esse serviço não confiável e principalmente sem conexão, eu consigo fazer todos os tipos de interações possíveis entre os hosts. Então, eu consigo fazer uma comunicação unicast, ou seja, de uma máquina para outra. Eu tenho um IP de origem mandando uma informação para um único IP de destino numa única porta. Então, a comunicação um a um, eu consigo fazer isso, porque simplesmente eu monto o datagrama, coloco um pacote e envio. Eu consigo fazer um sistema broadcast, porque eu monto um único pacote. Como eu não estabeleço conexão com um único destino, eu posso mandar então um endereço, por exemplo, 92680255 e mandar esse pacote para todas as máquinas, né? Então eu faço com que uma aplicação consiga ter uma característica da rede de pacotes. Porque quando nós falamos em broadcast, o broadcast ele só existe em rede de pacote, onde eu não tenho a ideia do circuito. Então eu só consigo fazer isso também, essa ideia do broadcast, em cima de uma rede que represente para a aplicação o mesmo comportamento da camada
do protocolo IP. Então, o UDP faz isso para a aplicação. Então, eu consigo montar um pacote com informação dentro da aplicação, montar um pacote, um datagrama na camada 4, transporte, o endereço destino 92680255, por exemplo, soltar isso na camada 3, vai ser entregue para todas as estações e todas as aplicações, e aí naturalmente eu vou ter que escolher uma porta, digamos que eu tenho escolhido a porta 1025, todas as aplicações que nessas estações estejam escutando a porta 1025, vai receber esse pacote. Naturalmente, se eu mando um pacote por broadcast, né, para todo mundo, né, um datagrama para todas as estações, escolhendo a porta 1025, a máquina que não tiver uma aplicação escutando a porta 1025 vai perder essa informação, obviamente, porque nós estamos falando da ideia de broadcast para a aplicação e não da camada 3, né? Então, nós estamos usando o mecanismo da camada 3 para poder fazer broadcast de pacotes, mas pensando em aplicação. Então, do outro lado, naturalmente, eu tenho que ter uma aplicação ouvindo aquela porta para que ela possa pegar aquela informação e passar para o usuário, né? E assim como eu consigo fazer broadcast, naturalmente eu consigo fazer multicast com um grupo menor. Então, unicast um para um, multicast um para muitos, broadcast um para muitos e multicast um para um conjunto. Então, dentro de uma rede eu tenho um conjunto de aplicações, né, um conjunto de máquinas também. Eu consigo montar um pacote daquele tipo de aplicação que vai ser entregue para um conjunto de máquinas que necessariamente só um grupo que esteja habilitado, de aplicação que esteja habilitado, vai receber aquela informação. Então, como eu não tenho esse vínculo, uma vez que a informação chega até o destino, eu coloco essa informação como quadro de transporte dentro de um buffer, e a primeira aplicação que fizer a leitura pega aquele pacote, pega aquele datagrama, então eu consigo fazer todos os tipos de interações. Naturalmente, se eu tenho esse tipo de comportamento, eu tenho um cabeçalho bastante simples, porque eu não tenho controle nenhum. O UDP não ordena, não checa, não reintegra, não pede transmissão. Então, o que eu tenho aqui, basicamente, é um protocolo, né, naturalmente 32 bits, múltiplo 32. Essa imagem é a mesma imagem que está na RFC, então se vocês forem ler a RFC, vão encontrar imagem semelhante, fica fácil de se localizar. Então eu tenho endereço aqui de 16 bits, que identifica a porta, e desses 16 bits aqui vem os 65.536 portas disponíveis, né, ou seja, 2 elevado a 16, isso para a porta destino e para a porta de origem e para a porta destino. Existe aqui o tamanho da mensagem, pegando tanto o cabeçalho quanto a parte de dados. Esse tamanho é múltiplo de 8 bits, então são medidos em octetos, né? Assim como os demais protocolos, né? O protocolo IP, por exemplo. Sempre que eu vou trabalhar o tamanho da mensagem, como o campo é de 16 bits, então a maior informação que cabe ali é 65.536, no geral nós trabalhamos com octetos, então são 65.535, né, de 0 a 65.535 bytes como tamanho máximo permitido para uma mensagem UDP. E aqui, finalmente, então, nós temos um campo checksum, que cria um sistema de CRC, né, de checagem. Esse checksum, como eu disse anteriormente, ele é opcional, ou seja, se eu não quiser que esse cabeçalho seja checado, eu simplesmente preencho com zeros esse checksum. A estação destino, quando receber na camada 4, isso aqui estiver zerado, ela não vai interpretar, não vai tentar, vai verificar e vai passar, então, para a aplicação. Ou eu posso, então, fazer o checksum aqui naturalmente e a camada 4, o destino, vai poder fazer a interpretação. No entanto, quando eu faço esse checksum, obviamente eu preciso saber se essa informação está saindo da aplicação correta, indo para a aplicação correta, então porta de origem e porta destino que está aí no protocolo, mas eu também preciso saber se veio da máquina correta, né? Porque esse pacote IP pode ser roteado erroneamente, por exemplo, pode ter sido pego por uma interface que está em modo promíscuo e subir, por exemplo, né? Então, ou então durante o roteamento, pode ter sido alterado o IP por algum motivo de destino e aquela máquina receba aquela informação, mas não deveria receber, aquela aplicação não deveria receber. Então, não basta apenas eu checar se a porta de origem e a porta de destino está correta. Eu preciso, e o tamanho, né, da mensagem. Eu preciso checar também IP de origem e IP de destino. Então, toda vez que nós vamos fazer, isso vai acontecer também com o TCP, toda vez que nós vamos fazer a checagem de um protocolo de camada 4, nós anexamos um pseudo cabeçalho. Isso acontece na origem. Nós obtemos, então, porque veja, a informação está descendo. Quando sai da aplicação, nós já sabemos para onde que vai. Então, a camada 4 também sabe qual que é o IP destino. Então, ela preenche ali como IP um pseudo cabeçalho, né, que é só usado na origem, e ele é remontado, né, no destino, ele é feito novamente no destino.
Então, nós colocamos um pseudo cabeçalho aqui que possui o IP de origem, IP destino, e aí sim nós temos agora a dupla, né? A dupla do socket IP de origem e IP destino com a porta de origem e porta de destino. Nós temos aqui um preenchimento com zero só para fazer com que isso aqui fique múltiplo 32. O protocolo em cima identifica se esse protocolo é o DP ou TCP, naturalmente aqui é a identificação do DP. E aqui o tamanho do DP, do protocolo, que naturalmente é o mesmo tamanho que está aqui. Então, uma vez que eu faço isso, eu anexo esses dois cabeçalhos, calculo, então, esse, esse checksum. Esse checksum é inserido, então, no campo checksum, e uma vez que essa informação chega até o destino, esse PC do cabeçalho não é enviado, ele é feito somente para fazer o cálculo checksum. Uma vez que chega até o destino, se esse checksum está com valor diferente de zero, porque lembrando, né, quando o valor é zero, a camada de transporte simplesmente não checa a integridade. Se o valor for diferente de zero, o que a camada de transporte destino vai fazer? Montar um pseudo cabeçalho novamente, com a informação de IP de origem, IP destino, protocolo e o tamanho do protocolo DP, juntar com o cabeçalho do DP que ela recebeu, fazer o checksum, e aí sim ela compara o checksum recebido com o checksum enviado. Estando corretas essas informações, essa informação então vai para a aplicação. Então essa é a única checagem que nós temos, mas nós não temos, por exemplo, retransmissão de pacote. Então, se eu mando o pacote 1, 2, 3, a camada de transporte, o DP no destino, sequer sabe que existe o pacote 1, 2, 3. Ela trata simplesmente aquele pacote como uma unidade única, checou a integridade, está íntegro aquele pacote, então ele transmite para a camada de cima aquela informação, então tira o cabeçalho do DP, pega a parte de dados, que naturalmente nessa parte de dados tem o cabeçalho de aplicação mais os dados da aplicação, e entrega isso para a camada superior. E então nós chegamos agora no protocolo um pouco mais complexo, que é o protocolo TCP, né, Transmission Control Protocol, que faz com que a camada de transporte entregue para a aplicação um serviço de comutação de circuitos. Então, naturalmente, quando nós falamos que um protocolo, né, de camada 4 representa entrega para a camada de aplicação, o mesmo serviço de uma rede de computação de circuitos, né, pensando lá na camada 2, né, o estabelecimento de circuitos ocorre na camada 2. Acima da camada 2, nós colocamos uma camada IP baseada em pacotes. Então, nós acabamos com o conceito de circuitos. Por mais que essa informação está andando aqui, os pacotes estão trafegando por circuitos, mas são múltiplos circuitos. Então, o pacote acaba tendo rotas diferentes. E aí nós estamos fazendo, então, de novo, agora na camada 4, fazer com que o comportamento aqui da camada 2, que era de circuito, volte a ocorrer para a aplicação. Se nós precisamos fazer com que esse comportamento de circuito ocorra, principalmente, inicialmente, esse protocolo vai ter que ser um protocolo orientado à conexão. Eu preciso fazer com que a aplicação 1, antes de começar a enviar dados para a aplicação 2, primeiro estabeleça uma comunicação entre essas duas aplicações para que eu crie a ideia do circuito. Então, naturalmente, o circuito, eu tenho o início, né, a origem e destino trocando dados, então eles sabem que esses dados estão sendo trocados.